Influenciador baleado, né? O Vitor Fernando passou por uma coisa bizarra e finalmente ele veio falar o que aconteceu, né? É isso que a gente vai ver hoje. Gente, eu acho que vocês acompanharam, devem ter acompanhado, essa treta do Vitor Fernando, né? O Vitor Fernando, se você não conhece, tá aqui, ó. O Vitor Fernando é um influenciador, hoje ele tem 11 milhões já no TikTok, no Instagram, acho que tem 4 milhões e pouco. Ele ficou muito famoso na época, já tá há muito tempo. E quem que liderou com esses vídeos aqui, onde ele fazia usava esses filtros, né? Então ele tinha vários personagens e tudo mais, ficou super famoso na época fazendo isso. E já tem algum tempo que, bem, teve essa história aí do assalto, mas antes disso tem um outro contexto que é importante a gente saber. Já tem algum tempo que ele ficou super reconhecido de fazer fantasias muito doidas, muito complexas de Halloween, né? A última que ele fez foi essa aqui, que deu uma puta polêmica, e a galera começou a relacionar, e a gente vai comentar sobre isso. A galera começou a relacionar com esse acontecido. Ele foi lá e se vestiu de fofão. E esse vídeo aqui... Ó. Óbvio que, assim, era um negócio de terror, então você vê que tem o fofão acendendo um cigarro, né? O fofão meio assassino e tudo mais. E ele fez isso aqui, apareceu muito, viralizou muito, e de repente, do nada, aí ele foi na festa da Sephora e tudo mais, de repente todos os vídeos dele foram apagados na internet, né? Nas redes dele ainda tá esse aqui, que era no perfil da Caras, né? E aí, muita gente ficou sem entender o que tinha acontecido, né? E ele próprio veio na internet depois para falar. Isso aqui tem um mês exato, né? Foi postado dia 21/10 de outubro. Ele veio contar sobre o que aconteceu. Vamos assistir. Eu apaguei todos os vídeos da minha fantasia de Halloween para encerrar esse assunto. Quem me acompanha aqui sabe que eu me fantasiei de um personagem brasileiro icônico, né? Homenagear uma figura brasileira. E já tinha pensado nisso até antes de saber o tema do baile. Fiz muita pesquisa, tanto sobre o personagem, como quem interpretou o personagem, um ator genial. E também sobre os direitos autorais, né? Porque eu sabia que é um personagem brasileiro e que provavelmente alguém teria esses direitos autorais. Entendendo isso, eu não usei o personagem para nenhum fim lucrativo, porque eu sabia que não podia. Neguei várias sondagens de publicidade de marcas que estavam querendo ativar comigo, porque eu sabia que eu estava fazendo um personagem que tem direitos autorais e que eu não poderia ganhar dinheiro em cima disso. Porém, eu poderia me fantasiar para curtir, me divertir, como qualquer outra pessoa pode se fantasiar de qualquer personagem para uma festa, para se divertir, como a gente sempre faz, né? Inclusive todo mundo praticamente estava fantasiado de algum personagem. Eu não tinha intenção de ganhar dinheiro em cima desse personagem. Eu barrei qualquer possibilidade de ganhar dinheiro em cima desse personagem por respeito ao personagem, ao detentor dos direitos autorais. E eu só queria me divertir mesmo, como eu sempre faço, brincar aqui com vocês, enfim, criar, surpreender vocês, que é uma coisa que eu gosto, eu amo Halloween. Mas no dia que eu... Tem uma questão nessa história, né? É bem discutível esse entendimento de não ganhar dinheiro com o personagem. É óbvio que, assim, a gente sabe que o Fofão já tem um histórico, que o Fofão, inclusive a família do Fofão, né, o ator que fazia o Fofão já morreu, a família tem os direitos sobre a imagem do personagem, porque o personagem foi criado por esse ator, se não me engano. Inclusive a Carreta Furacão, né, acho que todo mundo conhece, usava o personagem do Fofão e foi acionada judicialmente pela família para que eles não usassem, inclusive eu acho que até fizeram um outro personagem parecido, mas que não usassem mais o nome e tudo mais. Aqui o Vitor Fernando, ele vai usar esse personagem, e aí aquela história, não ganhou dinheiro, não fez publicidade, mas não é a mesma coisa que você, na sua casa, se fantasiar de fofão e ir numa festa, e um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores nas redes usar essa imagem do fofão. É totalmente diferente. E aí, mesmo que não tenha feito publicidade, é debatível o fato de não ganhou dinheiro, porque só o fato dele ter usado isso de uma forma pública, isso alimenta
o branding dele como influenciador. Então, indiretamente, ele ganha sim dinheiro fazendo esse personagem, mesmo que não seja publicidade, né? Mesmo que não seja publicidade direta, de forma indireta, ele está ali, de alguma forma, aferindo lucro com esse negócio. Mas tem uma outra questão, né? E que até, depois que a gente terminar o vídeo, a gente vai ver o posicionamento da família do Fofão. Porque tem outro debate nessa história que não é simplesmente a questão do lucro. Eu postei o vídeo, enfim, mostrando a fantasia, eu comecei a receber várias mensagens na DM, no e-mail, meus empresários também começaram a receber várias mensagens. Os profissionais que trabalharam comigo desenvolvendo essa fantasia também, inúmeras mensagens com ameaça de processo, que se não retirasse conteúdo a gente ia ser processado e tudo mais. Teve postagens também, postagem aí que depois apagaram, mas chegaram a postar também, falando, enfim, falando sobre esse assunto, coisas já expondo antes mesmo de ter uma resposta, de eu ter visto a mensagem que tinha me mandado, já tinha publicações expondo, criando uma grande situação. Dito isso, eu poderia dizer simplesmente, não, vou apagar porque eu não cometi nenhum crime. Enfim, existe também a liberdade de você poder se fantasiar de qualquer coisa que você quiser. Eu seria processado e não necessariamente eu perderia esse processo, mas eu quero ter que ficar me desgastando com isso. Não, né? Foi só uma fantasia de Halloween, enfim. Então eu preferi apagar tudo, encerrar esse assunto para não ficar me desgastando, porque não vale a pena também, sabe? Eu fiz como uma homenagem, fiz para me divertir vocês e porque o impacto já foi feito, né? Vamos combinar. É isso, não quero me desgastar. E aproveito para agradecer também o carinho, as mensagens, os elogios. Enfim, recebi muitas mensagens, muitos reposts, muita coisa. E é isso, obrigado e é nóis. E aí a gente tem aqui o posicionamento, né? O vídeo do Guilherme Rizzoni, falando do posicionamento da família. No que aconteceu. Eu simplesmente recebi uma DM do Fofão. Tá passada? Isso mesmo. E a família do criador do personagem entrou em contato comigo para dar detalhes de toda essa confusão que aconteceu envolvendo eles e o criador de conteúdo, Vitor Fernando. E eles ressaltaram que em nenhum momento eles ameaçaram o criador de conteúdo, mas que sim, eles se sentiram chateados. Aliás, tem uma coisa, muita gente começou a divulgar de que ele teria sido ameaçado pela família do Fofão. E aí é foda usar esse né? Era Fofão assassino. É foda usar esse termo ameaçado, porque parece que ameaçaram a vida dele, né? E por que eu tô batendo nesse ponto? Porque depois isso vai acabar sendo usado de uma forma muito escrota, né? Eles não ameaçaram, né? Ameaçar de processo é uma coisa, ameaçar o Vitor Fernando é outra. Porque as pessoas, elas entendem, quando você fala, eu fui ameaçado pela família, que foi ameaçado de ser prejudicado de alguma forma, que não é exatamente um processo, né? Mas, obviamente que a galera vai usar disso para criar uma situação. É clickbait, né, gente? Mas é sobre, vamos lá. Sim. Vou chegar a questionar toda essa situação, né? Se foi a forma que o personagem apareceu fumando e tudo mais. E ele ressaltou. Foi o vídeo. Esse único vídeo com o título Fofão Assassino. Achamos um desrespeito com o personagem, pois o Fofão foi criado para algo com ternura, amor, fantasia, e ele não foi ameaçado. Aí ele mandou um print, né, de um contato de alguém ali da equipe do Vitor Fernando, né, e ele pediu para ele olhar o e-mail e tudo mais. Inclusive, a me mandar um e-mail que ele encaminhou pro Vitor Fernando, e se liga só, que ele se apresenta e fala, né, para retirar o vídeo porque não possuía autorização. Só tá que o Vitor Fernando tinha dito em vídeo que ele não aceitou nenhuma publi ou algo assim do tipo, porque ele imaginou que isso poderia acontecer. Eu não tinha intenção de ganhar dinheiro em cima desse personagem. Eu barrei qualquer possibilidade de ganhar dinheiro em cima desse personagem por respeito ao personagem, ao detentor dos direitos autorais. E eu só queria me divertir mesmo, como eu sempre faço. Eles ainda ressaltaram na DM, bebês. Não ameaçamos ele nem ninguém da equipe. Não saímos caçando pessoas que se fantasiam de fofão. O caso da carreta furacão foi uma outra questão. Por direito de justiça não posso aprofundar. E por último, um simples questionamento. Se fosse feito este rapaz ou qualquer pessoa um vídeo da Turma da Mônica com o título Mônica Assassina e o personagem bebendo, fumando e etc. Será que a empresa
do Maurício Souza, não iria se manifestar, ressaltaram que depois desse e-mail foi publicado mais 5 vídeos, que a opção de retirada foi apenas do Vitor Fernando. Só aquele meme foi dormir mudo e acordei calado de tanto choque. E agora eu quero saber qual que é a tua opinião sobre tudo isso. Já deixa aqui nos comentários e não esquece de me seguir pra ficar atualizado. Quer dizer, a família se incomodou de utilizar um personagem infantil para um assunto que não é infantil, né? E botar ele como um personagem de terror. E acho que é justo da família, até porque isso mexe diretamente, um influenciador do nível do Vitor Fernando, mexe diretamente na imagem que o público tem do personagem, né? Se você faz um personagem com essa pegada, né? Até porque o Fofão já foi... Tem muita lenda urbana do Fofão ser associado a coisas negativas, e é óbvio que isso é muito ruim para o detentor da imagem, então dá para entender por que falaram. Mas até aí, por que a gente está falando sobre isso? O Vitor Fernando, ele e o namorado, né, foram vítimas de um crime, né, muito bizarro, que deixou todo mundo muito chocado, né? Numa viagem Rio-São Paulo, eles foram... o carro foi alvejado com mais de 14 tiros. O Vitor Fernando sofreu supostamente uma tentativa de assalto. Isso tudo tem chamado muita atenção, porque provavelmente não foi bem uma tentativa de assalto. Conhece o Vitor Fernando, ele é um influenciador. Porque ela vai explicar melhor aqui, a Micaela, mas foi uma coisa muito esquisita, né? Numa viagem entre Rio e São Paulo, onde do nada metralharam o carro deles, basicamente, e isso foi logo depois, e muita gente começou a falar um monte de bobeira sobre esse negócio do Fofão. Porque foi logo, que realmente foi logo depois, e o povo falou que não, porque a família do Fofão que mandou, não sei o quê. E como foi um crime muito esquisito, muita gente começou a levantar 1 milhão de possibilidades do que teria acontecido. Ele estava junto com o Gabriel, seu namorado, que também é ator e muito conhecido. Os dois namoram desde o começo desse ano. Recentemente, o último vídeo, inclusive, que o Vitor Fernando tinha postado sobre ameaças que ele estava recebendo da família do Fofão, depois ele ter... Ameaças, entendeu? Então aí é foda fazer essa conexão, né? Se fantasiado de Fofão no Halloween da Sephora. Tinha apagado todos os vídeos dele com a fantasia do Fofão do seu perfil, e ele postou um vídeo contando o motivo pelo qual ele teve que apagar os vídeos. E esse vídeo dele falando sobre o Fofão foi postado no dia 21 de outubro, e no dia 24, que foi numa sexta-feira, foi quando essa tentativa de assalto aconteceu. Obviamente que isso fez abrir várias especulações. O Vitor tinha parado junto com seu namorado em um posto de gasolina no Rio de Janeiro, na cidade de Itatiaia, quando de repente um homem se aproximou e começou a disparar vários disparos contra o carro deles. Segundo a polícia, o mesmo atirador apareceu novamente em uma rua próxima momentos depois, lutando contra eles. Quem estava dirigindo no momento era o Vitor. Gabriel acabou levando no braço, mesmo levando mais de 13 tiros. Continuou dirigindo mais de 30 minutos até conseguir impedir ajuda, parar em um outro posto de gasolina. O carro dele foi apreendido pela polícia, mas teve perda total. E o Vitor, ele foi encaminhado diretamente para a UTI. Logo depois, o Vitor então postou uma nota dizendo que ele e o Gabriel tinham acabado de sofrer uma tentativa de assalto. Ele chegou a compartilhar e comemorar sua saída da UTI e disse que ele viu a morte de perto, porque uma das balas que estava no seu peito acabou indo estilhaços para dentro do coração dele, fora um na perna que ele também levou. Isso tudo tem chamado muita atenção, inclusive outros influenciadores fizeram vídeos achando que na verdade isso não se trata de uma tentativa de assalto, principalmente pelo tanto de disparos que foi feito contra eles, e tá tendo vários e vários comentários. Tá vendo? Assim, e é foda, gente. É meio irresponsável mesmo fazer essa associação. A treta com a família do Fofão, logo depois isso, depois da treta dele com a família do Fofão, suspeitando, inclusive, sobre o último vídeo que ele fez, como eu já mencionei aqui pra vocês. O caso ainda tá sendo investigado pela polícia, mas enfim, espero que o Vitor se recupere o mais rápido possível e fique bem. Aproveitando, se você ficou até o final desse vídeo e gostaria de criar vídeos aqui pro TikTok, assim como os meus, eu criei material pra te ajudar também. É meio foda, né? Fazer essa conexão, mesmo que tenha sido um timing infeliz, fazer essa conexão entre, basicamente, o que as pessoas estavam falando aqui, a família do Fofão mandou matar o Vitor Fernando. O que é um pouquinho demais, né, galera? Mas vamos lá. Quer ver? Inclusive, aqui a gente tem as fotos. E o povo já estava chamando de tentativa de homicídio e tudo mais. Então tem os vídeos dele na UTI. Todo mundo ficou muito chocado com essa notícia mesmo, né?
Era bem chocante, até porque um fragmento de bala foi parar dentro do coração dele. Aqui a gente tem o Marcelo Rocha Campos falando... Gente, vamos usar o termo correto? Isso daqui não é tentativa de assalto, não. 14 disparos, sendo um deles no peito, no coração. Quando a imprensa chama de assalto, parece que suaviza. É um crime contra o patrimônio. Parece até que diminui a gravidade. E você vê que a galera já vai... É o famoso quem conta um ponto aumenta, quem conta um conto aumenta o ponto. A galera já foi falado que já vários tiros, sendo que um foi no coração, então já foi direcionado pro coração dele, sendo que na verdade foi um estilhaço de bala que foi parar no coração dele. E... Bem, eu acho que a gente está tão acostumado a ver notícia de assalto que quando a gente vê mais uma, a gente nem cobra mais das autoridades a resolução. Isso aqui tem que ser muito bem investigado, porque parece ser qualquer coisa menos um assalto. E esse menino tá vivo só por um milagre. Para quem não tá entendendo o que aconteceu, esse rapaz é um influenciador digital, ele tava com um companheiro dele numa cidadezinha chamada Itatiaia, que fica no estado do Rio de Janeiro, mas é relativamente segura, é um ponto turístico, fica próxima de Minas Gerais e ele tava ali de passagem só. Pela notícia, ele tava em um bairro mais tranquilo quando ele foi abordado por uma pessoa que efetuou 14 disparos contra o carro dele. Em momento algum fala sobre anúncio de assalto, como tá sendo divulgado pelas reportagens. Não sei se ele foi confundido ou se alguém tá atrás dele por algum motivo, mas isso tem que ser bem esclarecido. Me conta o que vocês pensam disso. Então, assim, inclusive, quem faz eu já fiz inúmeras vezes esse caminho, né, de Rio-São Paulo. Itatiaia é uma cidade que você passa quando você está passando pela Dutra, que é a rodovia que liga Rio e São Paulo. Então, Itatiaia ali é bem na divisa, inclusive. Até na época, eu ouvi que esse crime teria sido ocorrido em Queluz, que é a última cidade de São Paulo, se eu não me engano. Então, até pelo que eu lembro, Itatiaia logo depois a cidade, Queluz é a última cidade de São Paulo, e logo depois tem a divisa Rio-São Paulo, e em São Paulo tem Itatiaia, né? Ele estaria fazendo esse trajeto de carro, e nessa passagem ele teria parado num posto em Itatiaia para comer, ou sei lá o quê, e teria acontecido isso lá. E aí a gente tem aqui uma outra opinião. Calma, gente, é brincadeira. Calma, não precisa. Se me encher o saco, eu vou... Dois influenciadores. Se você não se inscrever nesse canal, é a oportunidade que você tem agora. Olha aí para ver se você está inscrito ou não. Não está inscrito? Que simplesmente tiveram Se inscreveu? um carro alvejado. Ah, tá bom então. Obrigada, viu, por ter se inscrito. Então tá. E aí, vamos lá então ao vídeo do Vitor Fernando, que ele próprio postou. Tem 12 horas que ele postou esse vídeo. Vamos lá. Tô me acostumando ainda. Oi, gente. Finalmente tô em casa. Tive alta. Depois de aí, acho que mais de 20 dias no hospital, não aguentava mais. Vim aqui contar pra vocês o que aconteceu e principalmente agradecer o carinho, todas as mensagens que eu recebi, orações, energias positivas que vocês emanaram todos os dias, desde que vocês ficaram sabendo que tinha acontecido algo comigo. Acho que não teve nenhum dia que eu não... Claro, né? Eu não fiquei o tempo todo no celular, porque tinha sido muito grave e eu precisava realmente me concentrar na minha recuperação, na minha sobrevivência, e a minha família também ficou muito abalada. Acho que todo mundo ficou muito abalado. Mas, de certa forma, eu, como estava ali, né, não tinha muito o que fazer também, eu pegava meu celular e todos os dias eu via mensagens positivas de vocês, e isso me ajudou demais. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Mas quero primeiramente agradecer vocês do fundo do meu coração, assim. Teve vários momentos que eu chorei até lendo as mensagens de vocês. Eu sempre recebo várias mensagens falando, você alegra os meus dias e tudo, mas ter lido isso nesse momento, e vocês, né, eu li várias mensagens dizendo que eu levava alegria pra vocês, que vocês estavam torcendo muito por mim, e eu chorei várias vezes, gente. Eu sou canceriano, então, e já tava vulnerável demais, então acabou que não teve como, chorei demais e me senti amado, sabe?
para além da minha família, senti uma rede de apoio muito grande, assim, vinda de vocês também, uma energia de vocês, dos meus amigos. E eu acho que eu nem sei como agradecer além das palavras, que eu gostaria de agradecer muito para além das palavras, mas é até difícil, porque foram tantas mensagens e uma energia muito grande que eu realmente senti, que eu sinto que eu nem consigo retribuir. Eu quero agradecer também as pessoas que cuidaram de mim nesse período, porque o que aconteceu comigo foi realmente grave. Tudo que aconteceu foi questão de tempo para eu não perder a perna, questão de tempo para eu não morrer mesmo também, porque todas as cirurgias que eu fiz, elas foram, tipo assim, era questão de tempo. Eu precisava fazer, senão algo muito pior ia acontecer. Então eu quero agradecer aos profissionais do SUS, que foram os primeiros a me socorrer ali. E é graças a eles que eu não perdi a perna. Porque se demorasse um pouco mais para abrir a minha perna ali, eu ia, enfim, poderia ter perdido a minha perna. Fiz a minha cirurgia do coração também. Quero agradecer não só aos profissionais do SUS, mas os profissionais do meu hospital também. Toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, enfim, cardiologista, ortopedista, eu não lembro todos os nomes, mas todas as equipes que, enfim, me deu essa atenção desde o SUS ao meu hospital, onde eu fiquei internado de fato na UTI. E fiz a minha cirurgia cardíaca também. Sou muito grato a esses profissionais também. Bom, eu vi que tem muitas teorias da conspiração aí rolando sobre o que aconteceu comigo. Algumas eu até achei engraçadas, outras eu fiquei um pouco preocupado. Não vou mentir. Primeiro eu quero dizer que o que aconteceu comigo não foi um caso específico, não foi uma morte encomendada, não foi alguém que me perseguiu, não tem nada a ver com Halloween. Inclusive, eu gostaria que vocês parassem até de ficar indo em cima dessas pessoas com aquilo sobre o que aconteceu no Halloween. Não tem a ver, e seria muito injusto da minha parte não falar nada sobre isso e deixar as pessoas achando que pode ter a ver. Eu sei que parece até engraçado, mas tem gente que realmente acha que isso teve a ver. Até porque a galera quer criar uma explicação mirabolante, sinistra e bizarra. A galera acha que tudo é uma grande série da Netflix, né, gente? Na minha cabeça não faz nenhum sentido, mas para algumas pessoas isso faz sentido. Então eu já queria deixar claro que não tem nada a ver. E eu fico muito chocada com isso, de as pessoas quererem criar umas situações com as poucas informações que elas têm na internet. Elas esquecem que a vida é um pouquinho mais complexa, vai um pouquinho além das poucas migalhas de informações que a gente tem na internet. A ver. E gostaria de pedir para pararem mesmo com esses ataques e tudo mais, porque é injusto, sabe? O que aconteceu comigo foi só mais um caso de você entrar numa rua errada no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado, mas eu acredito que no Rio de Janeiro isso acontece mais, pelo menos onde eu já vi mais matérias e notícias sobre isso acontecendo. Entra numa rua errada e simplesmente tem o seu carro baleado porque você estava entrando num lugar que você não conhece e as pessoas dali não conhecem o seu carro, não conhecem você e simplesmente atiram. Inclusive, eu já tinha ouvido essa história. Tava todo mundo esperando, né, ele ir falar sobre esse assunto, mas eu já tinha ouvido um pouco do que possivelmente teria acontecido. E a verdade, gente, é que no início eu até fiquei pensando assim, cara, o que pode ter acontecido? Porque é muito esquisito. As primeiras informações eram de que tinham ido atrás deles, né? Que tinham ido atrás deles, que não tinham roubado nada, que simplesmente era um carro que tinha aparecido aleatoriamente e começado a atirar no carro deles, e que esse carro foi perseguindo eles e tudo mais. Então era muito esquisito mesmo ouvir essa história e ficar, caralho, será que isso foi encomendado? Será que não foi? Então todo mundo ficou se perguntando. Depois, quando eu fui ouvir a história seria uma história bem clássica, inclusive, no Rio de Janeiro, que é essa história de você, sem querer, ter entrado numa rua onde você não deveria ter entrado. E isso acontece muitas vezes. Inclusive, aconteceu... A última vez que eu lembro sobre isso
foi até um estrangeiro que estava na Avenida Brasil e teria feito um retorno num lugar onde não poderia, um lugar, obviamente, que era dominado por forças paralelas. E aqui eu vou tentar ser cuidadosa nas palavras, mas entrou num lugar onde não poderia, e quando você entra nesses lugares errados, a primeira coisa que fazem é atirar. Porque não conhece aquele carro, não sabem quem é que está entrando, e isso acontece, né? Isso acontece, e no Rio de Janeiro é bem comum. Se você não souber por onde você está andando, isso acontecer. Por isso que tem um risco bem grande de você usar aplicativos de direcionamento de GPS no Rio sem você conhecer, né? O que é muito bizarro e o que deveria ter um pouco mais de segurança nesses aplicativos. Por isso que, assim, eu mesma que conheço, eu sou do Rio, né? Então, eu conheço relativamente melhor a área para saber onde que a gente pode entrar ou não e para saber aonde que você pode cortar caminho ou não. Né? Então, já fui inúmeras vezes para o Rio de carro e sei que muitas vezes, quando tem trânsito, o aplicativo te manda para você cortar caminho por lugares onde você não deveria cortar caminho. Né? Então, assim, é aquela história. Se você está indo para o Rio de carro, não saia das vias principais. Não saia. Né? Se você está entrando ali por Duque de Caxias, etc., você está pegando a Dutra, você vai ter que pegar a linha amarela ou a linha vermelha. Essas linhas já não são muito seguras, mas são mais seguras do que você virar. Porque, assim, essas linhas elas não são seguras caso tenha alguma coisa. Mas tem lugares, nessas vias específicas, que se você virar à direita, ou virar à esquerda, ou sair da via, a sua vida vai estar em risco. Né? Então, infelizmente, essa é a realidade e, pelo visto, ali em Itatiaia também é a mesma situação. E o que eu tinha ouvido dessa história, e aqui eu não sei se ele vai confirmar aqui, mas o que eu tinha ouvido é que eles realmente entraram no lugar, saíram do posto, tentaram fazer um retorno no lugar onde não poderia, entraram nessa via, já foram alvejados nisso, só que a via que eles entraram para uma via sem saída e tiveram que fazer retorno e voltar pelo mesmo lugar da onde eles já tinham sido alvejados. Então eles foram alvejados pela segunda vez. Essa é a história que eu ouvi, e que é uma história muito factível, né? Não sei se ele vai... Vamos ouvir para ver se essa história é que está aqui. Eu sei que parece loucura, mas é real, né? Eu já tinha ouvido falar sobre, já tinha visto notícias sobre, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. E foi o que aconteceu. Eu e o Gabriel, a gente estava voltando do Rio de Janeiro. A gente tinha ido no evento, na série que ele fez parte, Donos do Jogo, que inclusive a gente assistiu da UTI. Inclusive, a série assiste. Muito boa. E aí, ele fez parte, a gente estava muito feliz, mas a gente precisava voltar para São Paulo. Tinha mais de um trabalho em São Paulo nesse mesmo final de semana, com marcas parceiras, enfim, que eu pretendo retomar esses trabalhos assim que eu puder. Mas a gente precisava voltar. Então foi a primeira vez que a gente foi de carro e voltou de carro, porque dá pra ver ali, eu tô de mudança, né? A minha casa tá ainda se ajeitando. Então a minha irmã deixou o carro dela com a gente e a gente aproveitou e falou, por que a gente não vai pro Rio de carro, né? A gente sempre vai de avião e tal, mas a gente estava de carro, o Gabriel gosta de dirigir, a gente falou, vai ser mais rápido, a gente vai, volta e você faz o seu trabalho em São Paulo. Então foi a primeira vez que a gente foi pro Rio de Janeiro e voltou de carro. Um lugar que a gente não conhecia, mas a gente confiou, até porque a gente achou que a gente já estava até em São Paulo. Né? Foi bem na divisa ali de São Paulo, tanto que eu fui socorrido em São Paulo. Aconteceu no Rio de Janeiro, mas o meu socorro veio em São Paulo. A gente encostou o carro para comer e a gente viu ali essa mira, era uma arma com mira vermelha, igual de filme. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, o Gabriel também não. A gente demorou até para assimilar que era aquele laser que estava dentro do nosso carro, assim, fazendo assim. A gente achou que poderia ser uma criança, a gente achou que poderia ser inúmeras coisas, mas nunca a gente imaginou que seria uma arma. Até porque, até quando eu já fui assaltado à mão armada,
Era uma pistola, sei lá, era uma arminha, nunca fui essas armas igual de filme, pra mim era coisa de filme. A gente ficou tentando entender o que era, até que a gente falou, vamos sair daqui, tipo, vamos embora, vamos voltar vamos seguir o caminho e ir embora, porque, sei lá, né, tem alguém apontando um laser, mas tipo assim, a gente não suspeitou que fosse isso. Até que a gente ouviu o chapisco no carro do tiro. Assim que a gente se mexeu, acho que a pessoa viu que não dava pra ver a pessoa, tava escuro, assim, era um breu, a gente não conseguiu enxergar, a gente só enxergava essa luz vermelha, esse laser, como se fosse um laser. E a gente ouviu o chapisco no carro, porque era uma arma silenciosa também, então não era aquele estouro, pô, que acorda a vizinhança, era um chapisco assim, piu, no carro. Já era, né, a gente ficou muito em choque, a gente falou, tiro, estão atirando na gente. Falei, Gabriel, acelera, vamos sair daqui. Nosso intuito foi acelerar, a gente acabou acelerando, foi pra frente e metendo bala no carro. A gente ficou muito assustado, assim, foi muito assustador. E nisso que a gente tentou escapar, uma das balas acertou o pneu do carro. Mas a gente foi acelerando muito, era uma rua de morro, assim, foi acelerando, e a gente caiu numa rua sem saída, porque a gente acabou entrando mais nessa cidade, nessa vila, não sei muito, a gente não sabe onde a gente estava. E era uma rua sem saída. E tava muito escuro, era perto de um matagal, a gente não sabia o que fazer e o pneu tava furado. No desespero, o Gabriel achou ali que o carro não andaria mais. Então foi quando eu liguei pra minha irmã, liguei pra minha irmã e falei, Bia, a gente tá acontecendo isso, estão atirando na gente. Enfim, isso era umas 4 da manhã. Minha irmã ficou muito preocupada também, desesperada. Imagina, você recebe uma ligação assim do nada. Ficou muito desesperado ali. A gente tinha acabado de ter o carro baleado. Imagina, o coração tava saindo pela boca. A gente tava no maior desespero. A gente não conseguia pensar com clareza. A gente só pensava, meu Deus, a gente vai morrer, porque a gente caiu numa rua sem saída. Nesse meio tempo, eu liguei pra minha irmã e falei, Bia, a gente tá aqui, a gente tá perdido, a gente caiu aqui, não sei o que, GPS com problema, carro com problema, porque ele atirou muito no carro, então o carro não tava andando direito. E até então, e foi nessa parada que a gente reparou que o Gá tinha levado um tiro no braço, que o braço dele tava sangrando. Isso é uma coisa bizarra também, né? Eu nunca passei, e tomara que eu nunca passe por essa situação. Muita gente diz que quando acontece de você realmente tomar um tiro desse, você não sente na hora, né? Você só vai sentir depois. Então, muita gente relata isso, que quando passa por uma situação dessa, começa a procurar no corpo e às vezes começa a sentir uma ardência e tudo mais, mas não é... Eu acho que muita gente fantasia essa história, que assim que você toma, você já sente aquele negócio e você já sabe que aconteceu, é impossível não ter sentido. Só que quem já passou por essa situação diz que não, que na verdade o que acontece é que é uma coisa que você vai sentindo com o tempo depois, né? Muita gente depois olha e vê o que aconteceu. É uma situação muito louca, gente, muito doido mesmo. Foi um desespero muito grande. Só que a gente não estava conseguindo virar o carro para tentar sair dali, né, dessa rua sem saída, porque a gente ficou encurralado. E a minha irmã ficou no telefone com a gente. O carro vai andar, assim, mesmo com o pneu furado, você só precisa, sei lá, ligar não sei aonde. Foi auxiliando o Gá no maior desespero do mundo. A gente tava chorando e tudo mais. E aí o Gá conseguiu virar o carro. Com muita dificuldade, assim, porque era uma rua estreita e precisava fazer uma... E assim, dá pra andar com pneu. A única coisa que acontece é quando você estoura o pneu, o carro vai andar no ferro ali, na calota do carro. E isso vai destruindo essa estrutura de ferro do pneu. Mas o carro anda. Muito mal, mas anda, né? Uma curva pequenininha assim. Nisso que a gente virou o carro, a gente viu ele vindo na nossa direção, de novo, com o laser. É exatamente a história que eu tinha ouvido mesmo, porque... E não é uma história irreal de acontecer. É aquela história também, se você estiver fazendo essa ida Rio-São Paulo, de carro, se você quiser parar para comer, pare para comer em lugares que são da via, né? Tem muita coisa ali que são coladas na Dutra,
né, que são coladas na via, na estrada, na rodovia, né, que você vai simplesmente entrar e sair por esse mesmo lugar. Só que muitas vezes acontece de você entrar nesses lugares e a saída desse lugar, para você conseguir voltar para a rodovia, você tem que entrar por dentro. Às vezes você tem que entrar por uma rua, dar a volta, e é nesse lugar que eles podem provavelmente ter entrado num lugar onde não poderiam. Né? Tem outra parte aqui, vamos lá. E aí a gente começou a chorar, a gente achou que ele ia morrer, a gente ficou desesperado, só que a gente não viu ele, né? A gente via a penumbra dele, porque estava escuro, era um lugar escuro. E a gente caiu num lugar mais escuro ainda, meio que no meio do mato, assim. Foi muito desesperador. A gente viu ele vindo na nossa direção e eu falei, Gá, ou a gente vai morrer aqui parado, porque ele vai chegar e vai pipocar o nosso carro e a gente vai morrer, ou a gente morre tentando sair, que é acelerando pra cima dele, em direção a ele. Falei, Gá, acelera, bora, vambora. E ele foi acelerando, mas tudo isso a gente, acelerando, que eu digo, gente, foi acelerando e rasgando. Foi tipo assim, desespero, calor do momento, coração a mil, a gente, puta que pariu, onde a gente tá, acelerou, com o farol alto pra ele tentar não enxergar, e ele pipocando o carro, pipocando. Nisso que a gente passou, ele veio pra lateral, pipocou o carro, e aí foi quando me acertou. Acertou o meu ombro e a minha perna. E foi bem perto aqui, foi na divisa entre o ombro e o peito, e eu senti os tiros e os chapiscos no carro. Piu, piu, piu. Senti que eu tinha sido gravemente ferido nessa hora. E a gente não sabia onde a gente estava tentando sair e não tinha, o GPS não calculava a rota, a gente ficava tentando voltar para a estrada e seguindo o instinto e entrando em estrada de terra e correndo, e a gente conseguiu voltar para a estrada, e nisso eu vi que estava tudo ensanguentado, o chão, o carro, eu estava sangrando muito, eu vi que não tinha sido um ferimento leve, tinha sido um ferimento grave. Tanto aqui quanto a perna, mas a perna estava sangrando mais. Aí eu fiz tudo que eu pude, tudo que eu tinha de referência aí de filme, que é tipo amarrar uma blusa, apertar, estancar. Só que eu tava com muita dor e eu tava ficando com o corpo meio gelado. E eu falava, acelera, vamos tentar achar um hospital. Eu fui ferido, fui gravemente ferido, só que ao mesmo tempo eu não queria deixar ele tão desesperado, porque ele já tava desesperado dirigindo. Eu falava, bota o cinto, porque eu tava... Depois disso eu tava com medo da gente morrer batendo o carro, porque a adrenalina não sai do corpo, então a gente tava a mil, assim, e eu falava, eu preciso ir pra um hospital, chorando, e tudo isso a minha irmã ouvindo na ligação, desde o tipo, ele tá atirando, ele atirou na gente, enfim, ela também não conseguiu imaginar como que ela se sentiu naquele momento, deve ter sido muito desesperador pra ela também, traumático, assim. Mas o Gá conseguiu dirigir. Aí foi quando a gente parou num desses lugares que os ônibus param quando você está viajando. E o ônibus para você comer, faz uma parada. A gente parou num desses lugares e pediu socorro, pediu ajuda. Eu tava muito sangue na perna, tava muito ensanguentado. Tava perdendo muito sangue, tava branco assim, sabe? Já tava com muita dor também. E o Gá também em estado de choque, a gente em estado de choque. Aí a gente conseguiu falar com a polícia de São Paulo, né? Porque já era São Paulo, então a gente tinha que falar com a polícia de São Paulo. Porque o lugar onde aconteceu era Rio, final do Rio, mas esse pequeno tempo que então era muito divisa, sabe? O pequeno tempo que a gente fez para conseguir pedir socorro já era São Paulo. Então a gente teve que falar com a polícia de São Paulo. E também com a gente pediu socorro para as pessoas ligarem, pedirem socorro pra gente. Teve essas pessoas que ajudou a gente também. Inclusive, obrigado. E aí eu fui socorrido e fui para um hospital público, que eu falei para vocês. E foi quando, chegando lá, no hospital, a gente descobriu que o tiro que o Gá tinha tomado, ele não tinha sido tão... Cara, deixa eu interromper aqui um minuto. Eu vi muita gente falando umas coisas assim, e mesmo ele contando essa história, eu tô vendo esse vídeo pela primeira vez, eu não tinha visto antes, mas quando eu abri o vídeo aqui, eu fui olhar os comentários já direto, porque é uma coisa meio automática, né? E a galera falando, nossa, mas como isso aconteceu em Penedo, em Itatiaia, é uma cidade tão tranquila. Penedo é uma cidade turística, né? Uma cidade que muita gente vai, que tem coisas ali, em Itatiaia, Penedo principalmente.
a galera começa a levantar umas coisas muito loucas, assim, do tipo, ai, como que isso aconteceu lá? Uma cidade tão tranquila. Gente, não é bem assim que funciona. Primeiro que informações pela metade, né? Então estão tirando conclusões de uma coisa bem pela metade. E definitivamente não foi, pelo que eu entendi, ele contando aqui, não foi no meio da cidade, né? Foi em alguma entrada da Dutra. Inclusive, eu estava abrindo aqui um mapa para vocês entenderem o quanto é realmente bem. E eu sei exatamente onde ele parou, porque, de novo, eu conheço bastante já fiz esse caminho mais de 30 vezes, então eu sei exatamente aonde ele está falando. Aqui, eu vou abrir para vocês aqui. Um segundo. Aqui no mapa, aqui é a divisa. Não sei, vocês conseguem ver meu mouse? Conseguem, né? Vocês vão olharem aqui, ó, divisa de estado São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui é Itatiaia, né? Então, que é realmente essa última via. Então, aqui está a Presidente Dutra. Talvez ele possa ter parado aqui, ó. Eu vou até pesquisar aonde foi. Onde foi o posto? Porque tem até aqui, ó, Alto Posto Esplanada do Sul. Aqui tem um posto que ele pode ter entrado aqui, por aqui, em algum lugar. Nesse posto. Aqui tá vendo? Tem várias viazinhas pequenininhas aqui nesse lugar. Logo depois, metros depois, quase quilômetros depois, bem pouco, a gente tem a divisa aqui. E logo depois a gente tem o Graal, né? Então, logo depois da divisa, voltando... Inclusive, eu tinha achado que ele estava saindo de São Paulo indo para o Rio, mas pelo visto é o contrário. Ele estava saindo do Rio e indo para São Paulo. Logo depois tem aqui, ó, a divisa, tem a balança ali onde os caminhões precisam passar. E aí, logo depois, a gente tem aqui, ó, o Graal Estrela, que é esse Graal de Queluz. É o primeiro Graal, logo à direita aqui. Que já é esse posto maior e que normalmente é onde a galera para. Muita gente, quando você vai pegar ônibus também, já fui muito de ônibus, né? Além de carro, antigamente eu ia bem mais de ônibus. Nesse Graal Estrela, normalmente é onde vários ônibus param para o pessoal comer, né? E aí, provavelmente foi aqui que eles devem ter sido resgatados, né? E é por isso que eu falo, normalmente o ideal é você parar nesses lugares mais que são colados na estrada e que são mais comuns de você parar. Não grave, graças aos músculos dele. Brincadeira, mas a gente brinca que sim, porque foi bem no bíceps. O tiro, claro que é grave, mas não pegou nada que pudesse prejudicar ou deixar alguma sequela, assim. E aí descobrimos que a minha perna, o tiro tinha atravessado a minha panturrilha e saído eu tive uma fratura exposta. E o daqui até então não tinha pego nada além de músculo. Só que quando a gente fez raio-x e fez ressonância, descobriu que, além do tiro que eu tive aqui, eu tava com um estilhaço da bala dentro do coração. E isso foi o mais grave. Eu tava achando que o mais grave era a fratura exposta da perna, porque era o que tava doendo mais, sangrando mais, era o que precisava operar ali na hora. Mas eu descobri que eu tava com um estilhaço da bala dentro do coração. O que é um estilhaço da bala? Essa arma que foi usada contra a gente ali, eu fiquei sabendo porque a polícia depois me contou e eu pesquisei também, né? Fiquei um pouco obcecado com isso, assim. Fiquei tentando entender o que aconteceu comigo, com a minha vida. Um tipo de bala que estilhaça dentro. Ela entra e estilhaça dentro. Tipo assim, piu, tipo, ela vira um monte de caco dentro de você pra te cortar de várias formas por dentro. Tanto que o tiro na perna que eu tomei, ele entrou como um furinho na panturrilha, mas ele sai como... Deixou quase que uma couve assim, a gente fala, na minha perna, porque ela estilhaça. A bala se despedaça e vai para vários lados dentro de você. E essa daqui
estilhaçou. E Nossa, eu nem sabia que isso... Eu sabia que podia acontecer da bala romper e isso acontecer, mas eu não sabia que isso era projetado. Que isso faz parte do... E não veio direto pro meu coração. Foi uma coisa muito rara que os médicos falaram que eles já viram pouquíssimas vezes na vida. Esse estilhaço, que foi a ponta da como eles chamam, não é bala, eles falam a ponta do... Projeto. Eles não chamam bala no hospital, eles chamam de... esqueci agora. Mas a ponta da bala, foi literalmente a ponta. Tinha a pontinha assim da bala e estilhaça toda cortante, assim, como se fosse uma... Sabe quando você abre uma lata e ela fica toda assim? Os estilhaços são assim. Posso até mostrar depois meu raio-x pra vocês verem como ficaram os estilhaços da minha perna. Esse estilhaço todo cortante veio nadando pela corrente sanguínea e parou dentro do coração, assim. Projétil, o nome que eles falam é projétil lá, os médicos, eles não falam bala, eles falam tipo, a ponta do projétil parou dentro do meu coração. E o coração é um músculo, né, pulsante. A qualquer momento, ou podia me rasgar o coração, ou mandar através da corrente sanguínea pro pulmão, me rasgar e eu ter minutos de vida. Porque aí se rasga um órgão, alguma coisa assim importante, às vezes você só tem poucos minutos de vida e morre mesmo. Então era muito grave isso que tava comigo, porque tava ali e dava pra ver balançando quando fazia assim o coração, o estilhaço cortante ficava assim. Por isso que os médicos dizem que é um milagre. Já foi um milagre esse estilhaço ter chegado no meu coração sem ter rasgado nada. Poder ter rasgado alguma parte importante interna do corpo e eu ter tido uma hemorragia interna e... Cara, não foi só esse milagre, né? Vou te falar um negócio. É realmente... Que bom que isso aconteceu. Que bom que todo esse conjunto de coisas aconteceram. E ele ele tá desse jeito. É meio... que bom que eu digo assim... Gente, esse menino escapou da morte de um jeito inacreditável, assim. Depois de tantos tiros, depois de de tanto que podia ter acontecido, e ainda mais isso ter acontecido, é surreal esse garoto tá vivo e puta merda, que incrível, assim. Que é o tipo de coisa que realmente é... Que bom, assim. Imagina esse garoto ter passado por uma coisa pior do que isso. Ter ido com Deus mesmo. Como eu falei, era uma coisa tão rara que eles precisaram fazer uma reunião, entender ali o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, a minha perna estava cada vez mais inchada e parando de chegar sangue. Então eu precisava urgentemente operar a perna, como se fosse tirar umas lascas assim, para o sangue conseguir correr, porque o sangue não estava conseguindo chegar. Então estava correndo o risco de perder a perna. Aliás, ele falou isso no primeiro vídeo, mas a gente tem que repetir aqui. Viva o SUS, né? Porque isso aqui, todo esse atendimento de emergência, você pode ter o melhor plano de saúde do mundo. Quem vai te atender primeiro é um hospital do SUS, né? A emergência, quem vai te atender inicialmente, normalmente você vai chegar num hospital público. E foi esse hospital que salvou a vida dele, né? Então esse médico do SUS falou, vamos operar a perna dele, e é isso. Fiquei um tempo internado lá, mas consegui vir direto para São Paulo, para o meu hospital mesmo, que é o que eu sempre vou e tudo mais. E chegando no hospital, os médicos tiveram a mesma reação quando viram o que aconteceu, que estava estilhaço no meu peito, no meu coração, e tiveram uma mini reunião e falaram o que a gente vai fazer. Porque era realmente uma coisa que eles precisavam discutir por ser raro. E aí, pouco tempo depois eles falaram, a gente vai ter que operar você. A gente vai ter que operar seu coração agora. Pode se mexer a qualquer momento e você perder sua vida. E aí foi quando eu passei por uma cirurgia cardíaca, né? Que eles abrem aqui
o tórax e tudo mais, como se fosse uma pinça, assim, pegando de dentro do meu coração e tirando, assim, o estilhaço que era todo cortantezinho, sem rasgar nada. Então, a cirurgia deu muito certo, mas eu precisava de um tempo para me recuperar, né? Porque cirurgia cardíaca tem essa coisa do osso, abrir assim a costela e depois passar como se fosse um arame em volta, então você sente um desconforto. Fiquei com dreno, fiquei com catéter, fiquei entubado um tempo, fiquei tendo que usar aquelas máscaras de oxigênio, que eu esqueci o nome, que é pra você conseguir expandir sua costela. E aparece até em algum vídeo dele, né? Aparece a cicatriz, né? Porque hoje em dia se evita ao máximo fazer essa cirurgia de peito aberto, né? Que é literalmente fazer o corte e abrir. Isso acontece mais em situações de emergência. Hoje, muitas e muitas cirurgias evitam de abrir completamente o corpo, né? Então, fazem por vídeo, robô, etc., que são pequenos furinhos onde o cirurgião vai conseguir acessar fazendo pequenos furos. A minha bariátrica foi assim, né? A bariátrica normalmente é uma cirurgia que é mais barato você fazer uma cirurgia aberta, então você fazer um corte e abrir, mas muita gente hoje já faz por videolaparoscopia, né? Que é essa cirurgia onde você entra... Eu tenho 4 furinhos aqui na barriga, por onde entra o robô, né? Entra a câmera e tudo mais, e o médico consegue fazer ali. Então, essa cirurgia... Por quê? E por que se faz isso? Porque a recuperação é 1000 vezes mais... A recuperação é 1000 vezes melhor, mas em momentos de emergência não tem como você fazer isso. Então, é uma cirurgia muito mais invasiva, muito mais perigosa e com uma recuperação muito mais difícil, né? Porque tá tudo fechado ali, porque foi aramado, né? Depois de abrir. Então, é uma cirurgia bem delicada. Eu não imaginei que eu fosse passar por uma cirurgia cardíaca assim, jovem. Mas o bom é que deu tudo certo. Graças a Deus, graças aos médicos. E todas as energias positivas também que foram emanadas pela minha família, por mim também, me mantive muito positivo. E aí depois voltamos a pensar na perna. O que a gente vai fazer, né? Primeiro foi só para desobstruir eu não perder a perna, depois o que a gente faria? Descobrimos que o osso ele não estava desalinhado, assim, desalinhado que eu digo, não quebrou assim. Ele estava só meio bambinho. Então eu decidi, junto com o meu médico, eu tinha a opção de operar, colocar pino ou tentar calcificar do jeito que tá, porque ele não estava desalinhado. E aí decidimos por essa recuperação conservadora, que eles falam, que é a deixar o osso se regenerar sozinho, com muita fisioterapia e muita paciência, porque leva um tempo. Como eu fiz cirurgia cardíaca e a perna também estava debilitada, eu não conseguia levantar, eu não podia levantar sozinho. Até hoje eu não posso fazer muita força ainda. Vou simular para vocês. Sabe essa força que a gente faz, tipo assim, de levantar? Ou de quando a gente tá deitado e faz? Eu não podia fazer. Cara, eu sempre fico muito pensativa de como a gente realmente só percebe quanta força a gente faz e quanto a gente precisa do corpo para que ele funcione, né? Porque quando você perde alguma coisa, que você percebe o nível de força que você faz no abdômen para você levantar, por exemplo, ou para você se manter em pé, ou para você andar. Por isso que é tão importante a gente, né, manter o corpo ativo minimamente. E eu falo isso tentando me ouvir, mas a gente só percebe o quanta força a gente precisa fazer e o quanto a gente precisa e o quanto o corpo ele realmente é extremamente complexo e o quanto a gente precisa, o quanto fisiologicamente o corpo precisa de 1 milhão de músculos, estruturas, etc., para se manter em pé nesses momentos, né? Eu não posso fazer ainda. Até hoje. E obviamente que isso qualquer médico vai falar, que quanto mais você tiver condicionado fisicamente, maior é a chance de você conseguir se recuperar de uma cirurgia dessa ou de um incidente desse, né? Porque você... obviamente que durante esse tempo de recuperação, você perde músculo, perde condição física, perde um monte de coisa. Se você já não tiver, fica bem mais difícil. Hoje eu não posso fazer, por conta dessa cirurgia no peito. Eu não posso sobrecarregar o tórax aqui, essa parte.
porque é uma cirurgia muito delicada. E também não posso pisar com as pernas. Então o que acontece? Eu tava sem poder usar minhas pernas e sem poder usar o meu tronco e os meus braços. Então eu fiquei e estou ainda meio debilitado, mas voltando aos poucos. Tipo, agora eu já consigo pelo menos fazer isso aqui de leve, consigo ajudar um pouco mais a pessoa que vai me levantar. Antes eu não podia fazer força nenhuma mesmo, tipo, não podia nem fazer isso aqui, né? Aí aos poucos, com muita fisioterapia, tô me recuperando. Eu tive a sorte também de estar num momento antes disso acontecer, de estar saudável, treinando, tudo isso me ajudou muito. Isso é um papo para um outro vídeo que eu vou falar com vocês aqui. Me ajudou muito o fato de eu estar treinando, ter uma rotina minimamente saudável ali, ter reserva muscular e tudo mais. Eu passei por esse período de recuperação no hospital da cirurgia cardíaca e da perna. Fui muito bem atendido no meu hospital, muito bem cuidado pela minha família, pelos meus melhores amigos, que aos poucos estão conseguindo vir me ver. Tem muitos ainda que não vieram, mas agora que eu tô em casa, eu espero que eles venham. O Gá também, não posso deixar de falar do Gá, que passou isso comigo, foi muito traumatizante. E ele ficou do meu lado esse tempo todo, cuidando de mim mesmo, assim. Nunca imaginei que eu fosse viver, sei lá, ter que sentar numa cadeirinha higiênica pra usar o banheiro, tipo, pra cagar, e, tipo, o meu namorado ter que me ver numa situação dessa. A gente passou por isso, enfim. Eu não tenho também como agradecer o Gá por ele ter cuidado tanto de mim, assim, mesmo estando também num momento vulnerável, porque ele também passou por isso. Ele não saiu do meu lado nem um minuto, ele tá aqui ainda em casa. E é isso. E quero dizer que aos poucos eu vou voltando aqui pras redes e tudo mais, até porque eu sinto muita saudade de falar com vocês diariamente. Vou mostrar um pouquinho da minha recuperação também, para vocês saberem que eu tô bem. Por exemplo, eu tenho físio já, mas ela não chegou ainda, mas vai chegar já. Tenho fisioterapia e tô fazendo uma alimentação específica para minha recuperação. Não é tão restrita, ainda bem, mas enfim, tudo que pode melhorar minha cicatrização, minha cálcio, essas coisas, é bom. Músculo também, porque às vezes eu tô tendo que sobrecarregar mais uma perna, porque a outra eu não posso pisar, enfim, essas coisas. Vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho do meu dia a dia, da minha mudança, porque não sei se vocês lembram, mas quando tudo isso aconteceu, eu ainda tinha acabado de me mudar, ó, tem um caixa ali, eu acabei de me mudar pra casa, então ainda tá... Nem pude ainda arrumar do jeito que eu quero, vou arrumando aos poucos agora, mas ao mesmo tempo também com parcimônia, porque eu preciso ter espaço para andar com a cadeira de roda. E aí vou mostrando para vocês, vou compartilhando aqui e pretendo não sumir, porque eu vi que vocês ficaram preocupados, e vocês que eu digo, vocês que me acompanham aqui, me enchem de carinho, vocês meus amigos, vocês, enfim, pessoas que me acompanham pelas redes sociais, às vezes mais do que pessoalmente. E é isso. Tô muito bem, dentro do possível. Eu digo que eu tive um azar, mas depois eu tive uma sorte dentro do azar, né? Porque dos males o menor. Eu poderia ter sobrevivido com muitas sequelas, eu poderia não ter sobrevivido, eu poderia... Enfim, 1000 coisas piores poderiam ter acontecido. E dos males o menor, já que o carro levou mais de 13 tiros, se não me engano, e deu perda total. Inclusive a gente perdeu o carro, a gente tá sem carro. Mas o que importa é a vida, a saúde e a minha recuperação, que tá sendo das melhores possíveis dentro do esperado. Às vezes até supera as expectativas. Ô, mulher, que autoestima boa. Não, mas por conta de eu, como eu falei pra vocês, me exercitar e tudo mais, sempre ser uma pessoa ativa que se exercita, a minha recuperação tá sendo boa. Devo poder voltar a andar daqui 1 mês e meio, andar mesmo com as 2 pernas, 1 mês e meio. Por enquanto eu vou ficar na cadeira de rodas ainda. Mas vai passar rapidinho, vou me cuidar, tô me cuidando. E vou mostrando um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Mas parem de criar caraminholas de teorias da conspiração. Obrigado demais pelo carinho, pelas mensagens de amor, de afeto. Não existe nada mais importante do que o amor e a alegria de você receber amor e poder dar amor. E digo isso como uma pessoa agora que passou por uma experiência muito ruim e que eu vi a minha vida passando pela minha cabeça e imaginei que seria o fim. E depois disso a gente começa a valorizar muito mais as pequenas coisas, né? As pequenas coisas.
O simples fato até de respirar, que eu não conseguia, tive que reaprender a respirar, andar, mas principalmente amar. Amar, ser amado, quanto importa ter a nossa família, a gente demonstrar que a gente ama a nossa família, a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último dia com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que amam a gente. E falei que eu sou canceriano, né, velho? Então, eu acho que é o mais importante da vida mesmo. Claro que a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas lutas, muitas preocupações, mas eu acho que vale a gente tirar um tempo para valorizar o hoje, o agora, a vida, as pessoas que a gente ama, as pessoas que amam a gente e se manter alegre, mesmo diante a tantas dificuldades que todo mundo tem, cada um tem a sua, mas todo mundo tem também. E é isso, tá bom? Amo vocês, obrigado mais uma vez e tamo aí, um beijo. Gente, caramba, que coisa doida, né? Muito feliz dele estar desse jeito, dele estar bem, né? Depois disso tudo, poderia ter acontecido tanta coisa pior. E assim, dos males o menor mesmo. É impressionante o quanto ele tá bem depois de passar por uma situação tão bizarra como essa. E é isso, eu desejo profundamente que ele se recupere logo e volte a viver a vida dele normalmente. É isso. Um beijo.